Você já parou para pensar como seria enfrentar um exército gigantesco com apenas 300 homens? Imagine-se no meio de um campo de batalha, ouvindo ao longe o barulho de milhares de soldados inimigos, o som metálico de espadas, o trotar pesado de camelos e cavalos e a poeira levantada por uma multidão incontável. Agora, visualize-se ao lado de apenas 300 guerreiros. A matemática não fecha, não faz sentido algum. E ainda assim, a história bíblica de Gideão nos mostra que a vitória veio justamente nesse cenário improvável. Mas por que Deus escolheu agir dessa forma? O que havia de especial em Gideão, um homem simples, aparentemente sem grande destaque, para liderar um dos feitos mais impressionantes das Escrituras? E mais, que lições essa narrativa pode trazer para a nossa vida hoje, em um mundo em que também nos sentimos pequenos diante de tantos desafios? Essas perguntas são o coração da nossa reflexão. Gideão não era um super-herói, não era um general experiente, não era sequer alguém confiante. Pelo contrário, quando o anjo do Senhor o chama, ele se mostra inseguro, questionador e até mesmo medroso. No entanto, foi justamente esse homem comum que Deus levantou para conduzir Israel a uma das vitórias mais marcantes da história. Antes de chegarmos à batalha e ao momento em que Gideão se vê com apenas 300 homens, precisamos entender o cenário em que tudo aconteceu. A narrativa bíblica nos transporta para o livro de Juízes, capítulo 6 em diante. O povo de Israel estava passando por um período sombrio. Eles haviam se afastado de Deus, novamente caindo na idolatria e nos costumes das nações vizinhas. Como consequência desse afastamento, Deus permitiu que os midianitas oprimissem Israel por 7 longos anos. E quando falamos em opressão, não estamos falando apenas de batalhas militares ocasionais. Os midianitas invadiam as plantações, saqueavam os rebanhos, destruíam colheitas inteiras e deixavam o povo na miséria. Os israelitas passaram a viver escondidos em cavernas e fortalezas improvisadas, como se fossem refugiados em sua própria terra. Era um cenário de humilhação, fome e medo. Aqui já encontramos um paralelo poderoso com a vida de muitas pessoas hoje. Talvez você não esteja sendo perseguido por um exército estrangeiro, mas quantos se sentem esmagados pelas circunstâncias? Quantos estão escondidos em cavernas emocionais, tentando sobreviver em meio às perdas, aos medos e às pressões da vida? O povo de Israel clamou a Deus em meio ao desespero, e foi nesse contexto que a história de Gideão começou a ser escrita. O anjo do Senhor aparece a Gideão em uma cena simples, quase cotidiana. Ele estava malhando trigo em um lagar. Isso já é curioso, porque o lagar era um espaço usado para pisar uvas, não para malhar trigo. Gideão estava escondido, tentando garantir alimentos sem ser visto pelos midianitas. Ou seja, não era um guerreiro destemido, exibindo sua força em público. Era um homem comum, tentando sobreviver no anonimato, agindo com prudência, talvez até com medo. E é nesse momento que o anjo do Senhor o saúda com uma frase que soa quase contraditória. O Senhor está contigo, homem valente. Homem valente, Gideão. Aparentemente, ele não tinha nada de valente. Ele mesmo questiona essa declaração, respondendo que sua família é a menor de sua tribo e que ele é o menor da casa de seu pai. Ele não se via como alguém importante, não se via como líder, muito menos como guerreiro. Mas é justamente aqui que a história começa a nos ensinar algo profundo. Deus não vê como o homem vê. Ele enxerga além das nossas limitações, além dos nossos medos, além daquilo que acreditamos sobre nós mesmos. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais, incapaz demais ou fraco demais para enfrentar os problemas diante de você? É exatamente nesse ponto que a narrativa de Gideão fala conosco.
Deus escolhe os improváveis, porque a vitória não depende da força humana, mas da presença e da direção divina. Mas Gideão não aceitou essa missão sem resistência. Ele pede sinais, ele questiona, ele hesita. E talvez seja exatamente por isso que tantos se identificam com essa história. Quem nunca pediu uma confirmação a Deus em momentos de incerteza? Gideão, por exemplo, pede que o anjo espere enquanto ele prepara uma oferta. E de maneira sobrenatural, o anjo toca a oferta com o cajado, e ela é consumida pelo fogo. Mais tarde, Gideão ainda pede outros sinais, como o famoso episódio do velo de lã. Em uma noite, ele pede que o velo fique molhado de orvalho e o chão seco. Na noite seguinte, pede o contrário, o velo seco e o chão molhado. E Deus, com paciência, concede ambos os sinais. Esses detalhes mostram que Deus não apenas chama, mas também confirma e fortalece aqueles que ele escolhe. Gideão não era perfeito, não era cheio de fé desde o início, mas estava disposto a ouvir, a buscar e, pouco a pouco, a obedecer. Isso nos leva a refletir. Talvez Deus esteja nos chamando para algo maior, mas nós ainda estamos presos em dúvidas e inseguranças. No entanto, assim como fez com Gideão, Deus pode nos guiar passo a passo. Um dos momentos mais marcantes antes da batalha é quando Gideão derruba o altar de Baal e corta o poste sagrado de Azerá, construindo em seu lugar um altar ao Senhor. Esse ato foi ousado, porque desafiava diretamente a idolatria que havia tomado conta do povo. Gideão, que antes se escondia para malhar trigo, agora começa a dar passos de coragem. Isso mostra que a transformação não acontece de uma vez, mas em etapas. Deus vai moldando, fortalecendo e conduzindo. Até aqui já temos alguns gatilhos importantes de curiosidade. Como Gideão, um homem inseguro, se transformaria em líder de um exército? Por que Deus reduziu as tropas de Israel de milhares para apenas 300 homens? Qual seria a estratégia de batalha contra um inimigo numeroso e poderoso? Essas perguntas nos mantêm atentos, porque queremos descobrir o desfecho. Mas antes de chegarmos à famosa batalha, precisamos compreender que a verdadeira guerra não era apenas contra os midianitas. Era uma batalha espiritual contra a idolatria, contra o medo, contra a falta de fé. E Gideão precisou vencer essas batalhas internas antes de enfrentar o inimigo externo. A primeira parte da jornada de Gideão nos ensina que a vitória começa no coração. Antes de levantar a espada contra os midianitas, ele precisou levantar coragem para obedecer a Deus. Antes de liderar um exército, precisou liderar a si mesmo. E essa é uma lição valiosa para todos nós. Não podemos mudar o mundo ao nosso redor se não estivermos dispostos a deixar Deus mudar o nosso interior primeiro. No clímax deste primeiro bloco, vemos Gideão dando seus primeiros passos como líder escolhido por Deus. Ele ainda não sabe que sua tropa será reduzida drasticamente, ainda não imagina a ousadia da estratégia que usará. Mas já podemos sentir o peso da história se formando. Um homem comum, em um contexto de medo e opressão, está sendo preparado para algo extraordinário. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa que este início nos deixa. Não importa o quão pequeno você se sinta, Deus pode usar a sua vida de maneiras que você jamais imaginaria. Assim como Gideão, podemos começar escondidos, inseguros, cheios de dúvidas. Mas com o toque de Deus, podemos ser levantados para propósitos grandiosos. Por isso, reflita: onde você tem se escondido? Em que áreas da sua vida você se sente pequeno ou incapaz? Talvez seja exatamente aí que Deus queira agir. E lembre-se, assim como Gideão, a sua história não termina no medo. Ela pode ser transformada em coragem, vitória e propósito. Se essa reflexão está fazendo sentido para você até aqui, imagine o que ainda vamos descobrir nos próximos blocos dessa jornada. O que acontecerá quando Gideão finalmente reunir seu exército? Como será que Deus vai conduzir essa vitória improvável?
Continue comigo, porque a cada parte desta história há lições que podem transformar a maneira como enfrentamos nossas batalhas diárias. E se você deseja continuar acompanhando conteúdos que aprofundam histórias bíblicas de forma clara e inspiradora, já aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos dessa jornada. Você já se perguntou por quê, às vezes, quando tudo parece estar a nosso favor, Deus permite que as coisas se tornem mais difíceis? Porque, justamente quando nos sentimos mais preparados, Ele reduz nossas forças, corta nossos recursos ou nos coloca diante de situações que parecem impossíveis de vencer. Essa é exatamente a experiência que Gideão viveu ao reunir seu exército contra os midianitas. No primeiro bloco, vimos como Gideão, um homem comum e inseguro, foi chamado por Deus e começou a dar seus primeiros passos como líder. Agora, chegamos ao momento em que ele convoca guerreiros para lutar contra os midianitas. A princípio, a resposta foi positiva. Cerca de 32 mil homens se apresentaram para segui-lo. Era um número considerável, mas ainda assim pequeno diante do exército inimigo, que a Bíblia descreve como incontável, como gafanhotos cobrindo a terra. Juízes 7:12. Aqui já temos uma primeira lição. Muitas vezes, a nossa visão humana busca segurança em números, em recursos, em estatísticas. Mas Deus tem outro critério. Ele não precisa de multidões para realizar grandes feitos. Ele precisa de corações dispostos e obedientes. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus olha para aqueles 32 mil homens e diz a Gideão: o povo que está contigo é demais, para eu entregar os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7:2. Perceba a profundidade dessa declaração. Deus estava deixando claro que a vitória não seria resultado da força humana, mas de sua intervenção. Se Israel vencesse com 32 mil soldados, ainda haveria espaço para o orgulho, para pensar que foi mérito próprio. Mas Deus queria uma vitória incontestável, onde ficasse evidente que a glória era somente dele. Então vem a primeira redução. Gideão deveria anunciar ao povo: quem for medroso e tímido, volte. E, surpreendentemente, 22 mil homens se retiraram, restando apenas 10 mil. Imagine o que passou pela cabeça de Gideão ao ver 2/3 de seu exército indo embora. Se antes já era difícil, agora parecia ainda mais improvável. Mas Deus não parou por aí. Ele disse: ainda há muita gente. Juízes 7:4. Então, levou os homens até as águas para um teste curioso. Aqueles que bebessem a água, levando-a com as mãos à boca, seriam separados daqueles que se ajoelhassem para lamber diretamente. No final, apenas 300 homens foram escolhidos para permanecer com Gideão, de 32 mil para 300. Uma redução drástica, humanamente absurda. E aqui está o gancho impactante deste bloco. Por que Deus reduz as nossas forças em vez de aumentá-las quando estamos diante de grandes batalhas? Essa pergunta ecoa não apenas na história de Gideão, mas também na nossa vida. Quantas vezes sentimos que estamos em desvantagem, que temos poucos recursos, que nossa capacidade não é suficiente? Talvez você já tenha enfrentado situações em que perdeu apoio, perdeu amigos, perdeu oportunidades e se perguntou: Deus, por que isso está acontecendo agora? A resposta está no coração dessa narrativa. Deus reduz nossas forças para que aprendamos a depender totalmente dele. A vitória não está na quantidade, mas na qualidade da fé. Não está no número de guerreiros, mas na presença de Deus no campo de batalha. Imagine o peso emocional que Gideão carregava naquele momento. Ele precisava liderar um grupo minúsculo contra um inimigo numeroso. Ele precisava olhar para aqueles 300 homens e acreditar que bastavam. E é justamente aqui que vemos o agir de Deus. Ele não apenas reduz, mas também fortalece. Naquela noite Deus falou a Gideão:
Levanta-te, desce ao arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Porém, se ainda temes, desce tu com o teu servo Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos. Juízes 7, 9, 11. Esse detalhe é fascinante. Deus conhece o coração humano. Ele sabia que Gideão ainda estava com medo, ainda precisava de confirmação. Então, em vez de repreendê-lo, Deus oferece um reforço à sua fé. Gideão desce até o acampamento inimigo com seu servo e ouve uma conversa entre soldados midianitas. Um deles havia tido um sonho em que via um pão de cevada rolando e derrubando uma tenda. O companheiro interpreta: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas suas mãos os midianitas e todo este exército. Juízes 7,14. Imagine a cena. Gideão, escondido entre as tendas inimigas, ouvindo da boca do próprio inimigo a confirmação de que Deus já havia entregado a vitória. Esse foi o combustível que faltava para acender sua coragem. Ele volta ao seu acampamento cheio de fé e diz: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Juízes 7,15. E aqui vemos um dos clímax deste bloco. Gideão não apenas ouviu a voz de Deus, mas também recebeu um sinal inesperado do próprio inimigo. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, Deus confirma seu plano através de meios que jamais imaginaríamos. Ele pode usar até mesmo as palavras daqueles que estão contra nós para nos lembrar de que a vitória já está decretada. Agora, pensemos nos gatilhos de curiosidade que esse momento desperta. Como seria possível um exército de 300 homens derrotar milhares de soldados, armados até os dentes? Qual seria a estratégia de batalha que Gideão usaria? O que aconteceria se os midianitas descobrissem a fraqueza do exército israelita? Essas perguntas nos mantêm atentos porque queremos saber como o improvável se tornará possível. Mas antes de revelarmos a estratégia, há uma reflexão que precisamos destacar. Quando Deus reduz as nossas forças, Ele está nos preparando para experimentar uma vitória maior do que poderíamos conquistar sozinhos. Ele está nos ensinando a depender, a confiar e a reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Talvez em sua vida você já tenha visto suas tropas diminuírem. Talvez tenha começado com muitos recursos e, de repente, se viu com pouco. Talvez tenha contado com muitos apoios e agora só restaram alguns. Lembre-se, Gideão venceu com apenas 300, porque Deus estava com ele. Isso significa que o que realmente importa não é o tamanho do exército, mas a presença do Senhor ao nosso lado. O segundo bloco termina nos deixando à beira da batalha. Gideão já entendeu que não é pela força nem pelo número, mas pelo poder de Deus. O acampamento inimigo está diante dele, como um mar de soldados, camelos e armas. Ele olha para seus 300 guerreiros, cada um com uma trombeta, um cântaro e uma tocha escondida dentro do cântaro. Sim, essa será a estratégia. Não uma guerra convencional, não uma batalha comum, mas uma vitória desenhada para mostrar a glória de Deus. E aqui está o suspense que nos conduz ao próximo capítulo. Será que 300 homens, sem espadas em punho, podem realmente derrotar um exército incontável? Reflita sobre isso. Talvez a sua vitória também não venha da forma que você espera. Talvez Deus esteja preparando uma estratégia inusitada, algo que ninguém imaginaria, justamente para provar que Ele é quem luta por você. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de continuar conosco no próximo bloco, onde veremos o momento decisivo da batalha. E aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde o desfecho dessa incrível jornada de Gideão e seu pequeno exército. Você já imaginou vencer uma guerra sem levantar a espada? Já pensou em derrotar milhares de inimigos não pela força bruta, mas por uma estratégia surpreendente, diferente de tudo o que já se viu?
Foi exatamente isso que aconteceu na noite em que Gideão e seus 300 homens enfrentaram os midianitas. Até aqui, já sabemos que Gideão começou inseguro, mas foi fortalecido por Deus. Vimos o exército reduzido de 32.000 para apenas 300 soldados, para que ficasse claro que a vitória viria do Senhor e não da força humana. Agora, chegamos ao momento mais esperado, a batalha. E aqui surge uma pergunta crucial. Qual seria a estratégia capaz de transformar um grupo tão pequeno em vencedores contra um inimigo tão numeroso? A resposta está na obediência e na criatividade divina. Deus deu a Gideão uma ordem que, aos olhos humanos, parecia completamente absurda. Em vez de preparar espadas afiadas, escudos reforçados ou catapultas, Gideão entregou a cada homem 3 objetos: uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha escondida dentro do cântaro. Nenhum deles recebeu armas de guerra tradicionais. Pense bem, o que você sentiria se fosse um daqueles 300? Você olha para o horizonte e vê milhares de inimigos armados até os dentes, e na sua mão não há uma espada, mas uma trombeta. Não há um escudo, mas um cântaro de barro. Não há uma lança, mas uma tocha escondida. A lógica humana diria que isso é loucura, mas a lógica de Deus é diferente. Aqui temos um gatilho poderoso de curiosidade. Como instrumentos tão simples poderiam se transformar em armas de vitória? A estratégia era baseada em 3 elementos: surpresa, barulho e luz. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos de 100 e os posicionou ao redor do acampamento dos midianitas durante a noite. A ordem era clara. Quando ele desse o sinal, todos deveriam tocar as trombetas, quebrar os cântaros e levantar as tochas, gritando em uníssono: a espada do Senhor e de Gideão. Agora imagine a cena. Era madrugada, o momento em que os soldados costumam estar mais cansados e sonolentos. O acampamento dos midianitas estava silencioso, envolto na escuridão. De repente, um som ensurdecedor de 300 trombetas ecoa pelo vale, seguido pelo estrondo de cântaros sendo quebrados, o clarão de centenas de tochas acesas iluminando a noite e um grito de guerra que cortava o silêncio. A estratégia funcionou como um golpe psicológico devastador. Os midianitas, acordando no meio da confusão, acreditaram que estavam cercados por um exército gigantesco. O som das trombetas, multiplicado pelo eco das montanhas, parecia vir de milhares. O brilho das tochas espalhadas ao redor dava a impressão de uma força incontável. O pânico tomou conta, e o que aconteceu em seguida é ainda mais impressionante. Os midianitas começaram a lutar entre si. A Bíblia relata que o Senhor tornou a espada de cada um contra o seu companheiro em todo o arraial. Juízes 7:22. Ou seja, a confusão foi tamanha que eles mesmos se mataram. Esse é o clímax da história. Um exército inimigo derrotado não pela força humana, mas pela intervenção divina, usando instrumentos simples e improváveis. Aqui precisamos refletir em algo profundo. Muitas vezes queremos lutar nossas batalhas com armas convencionais, com aquilo que o mundo considera poderoso: dinheiro, status, conexões, força. Mas Deus nos mostra que Ele pode usar o simples para confundir o sábio, o fraco para envergonhar o forte. O que você tem nas mãos pode parecer pouco, mas nas mãos de Deus pode se transformar em instrumento de vitória. Agora, pense comigo. Quais são os cântaros e as tochas que você tem na sua vida? Talvez seja a sua fé, sua perseverança, suas palavras de encorajamento, seu tempo em oração. Coisas que parecem pequenas, mas que, quando usadas com obediência, podem gerar um impacto muito maior do que você imagina. Mas a batalha não terminou apenas com o susto inicial. Quando os midianitas começaram a fugir, Gideão convocou as tribos vizinhas para ajudar a perseguir os inimigos em retirada.
As tropas de Naftali, Aser e Manassés se juntaram, e os homens de Efraim interceptaram os fugitivos. Eles capturaram 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, e os mataram. Perceba como a vitória de Gideão teve um efeito multiplicador. O ato de fé e coragem de 300 homens inspirou outras tribos a se unirem e juntos puderam ampliar a vitória. Isso nos mostra que a obediência de alguns pode gerar encorajamento para muitos. Às vezes, basta uma pequena chama para acender uma grande fogueira. Esse detalhe nos leva a outro ponto de reflexão: a liderança. Gideão não apenas venceu a batalha, mas conseguiu mobilizar e inspirar outros. Um verdadeiro líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas aquele que desperta a coragem e a participação de outros. Agora, vamos destacar alguns gatilhos de curiosidade que esse momento nos deixa. Como Gideão lidaria com as tensões internas entre as tribos após a vitória? O que aconteceria com Israel depois desse grande triunfo? Será que Gideão permaneceria humilde, lembrando-se de que a vitória era de Deus? Essas perguntas são importantes porque a história de Gideão não termina na vitória militar. A batalha mais difícil, muitas vezes, não é contra o inimigo externo, mas contra o orgulho interno. Mas antes de seguirmos para essa parte, voltemos ao impacto desse momento. O que podemos aprender com essa vitória improvável? Primeiro, a obediência gera milagres. Se Gideão tivesse tentado lutar com armas convencionais, teria perdido, mas porque obedeceu à estratégia de Deus, experimentou uma vitória sobrenatural. Segundo, Deus usa o simples para realizar o extraordinário. As trombetas, os cântaros e as tochas não eram armas de guerra, mas se tornaram instrumentos de triunfo. Terceiro, a fé é contagiante. O ato de coragem de Gideão e seus 300 homens inspirou outras tribos a se unirem na batalha. Sua vitória inicial abriu caminho para uma vitória ainda maior. Esse bloco chega ao seu clímax quando vemos um exército inteiro em pânico, fugindo diante de um pequeno grupo que ousou confiar em Deus. É a prova de que quando Ele está no controle, não importa o tamanho da oposição, porque nada pode resistir à sua mão poderosa. E a conclusão reflexiva é clara. Às vezes, Deus não precisa nos dar mais recursos, mas sim nos ensinar a usar com fé o pouco que temos. Ele não precisa multiplicar nossas forças, mas sim multiplicar nossa confiança nele. O segredo não está no tamanho do exército, mas na grandeza do Deus que nos guia. Portanto, se hoje você se sente pequeno diante das lutas, lembre-se de Gideão. Sua vitória não veio do número de soldados, mas da obediência a Deus. Sua força não estava nos cântaros ou nas tochas, mas no poder do Senhor que transformou o impossível em realidade. E se essa história tem falado ao seu coração, continue comigo no próximo bloco, onde vamos refletir sobre o legado de Gideão após a vitória, os desafios de sua liderança e as lições que permanecem para nós até hoje. E não se esqueça, se você está gostando desse conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos capítulos. Assim, você não perde nenhuma mensagem que pode fortalecer sua fé e transformar sua maneira de enxergar as batalhas da vida. Você já parou para pensar como a história de Gideão termina? Depois de uma vitória tão impossível contra milhares de midianitas, com apenas 300 homens, o que acontece com esse líder improvável? Será que ele permanece firme na fé que o guiou até aqui? Ou será que, como tantos outros personagens bíblicos, sua humanidade também revela falhas e fraquezas? Essa é uma das partes mais intrigantes da história de Gideão, porque ela mostra não apenas a glória da vitória, mas também os perigos que vêm depois dela. Muitas vezes, vencer uma batalha não significa o fim dos desafios, mas o começo de novos. E é exatamente isso que vemos na vida de Gideão. Depois do auge, surge um
Momento de escolhas que moldaria não apenas a sua história, mas também o futuro de Israel. Após derrotar os midianitas, a notícia da vitória de Gideão ecoou por toda a região. O impossível havia acontecido. Aquele que antes se via como o menor da casa de seu pai, havia se tornado o libertador de Israel. O povo, tomado de admiração, quis coroá-lo como rei. Gideão, governa sobre nós, tu e teu filho, e também o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos de Midian, disseram os israelitas. Juízes 8:22. Era o reconhecimento máximo. A chance de transformar-se em um monarca, de consolidar poder, de viver uma vida de glória e prestígio. Mas a resposta de Gideão surpreende. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho, o Senhor sobre vós dominará. Juízes 8:23. Essa fala é poderosa. Ela mostra que Gideão entendia que a vitória não era dele, mas de Deus. Que a liderança que exercera não era por mérito humano, mas por uma missão divina. Mas será que Gideão realmente conseguiu manter esse coração humilde até o fim? Após recusar ser rei, Gideão fez um pedido curioso ao povo, que cada um entregasse um pendente de ouro tomado dos inimigos. Com esse ouro, ele mandou confeccionar um éfode, uma espécie de veste sacerdotal ou objeto sagrado. A intenção poderia até parecer boa no início, mas o que nasceu como lembrança da vitória acabou se tornando uma armadilha. O texto bíblico diz que todo o Israel prostituiu-se após ele, e que esse éfode se tornou tropeço não só para Gideão, mas também para sua casa. Juízes 8:27. Veja que interessante. O mesmo homem que no começo destruiu os altares de Baal na casa de seu pai, agora no final de sua trajetória, se envolve em algo que leva Israel de volta ao pecado da idolatria. Isso nos mostra uma verdade dura. O maior inimigo de um líder pode não ser a batalha contra forças externas, mas as tentações internas depois da vitória. E aqui surge uma pergunta inevitável. Como alguém que foi tão fiel a Deus, em um momento tão difícil, pode cair em armadilhas tão sutis depois de vencer? A resposta está no coração humano. Muitas vezes, quando estamos fracos e dependentes de Deus, buscamos a sua ajuda. Mas quando vencemos e somos exaltados, é fácil se esquecer da fonte da nossa força. Será que não fazemos o mesmo em nossas vidas? Quantas vezes buscamos a Deus com fervor em momentos de crise, mas relaxamos na fé quando tudo parece estar bem? Apesar de Gideão não ter aceitado a coroa de rei, sua influência era tão grande que na prática ele acabou sendo visto como uma figura central. Israel viveu em paz por 40 anos durante sua liderança, o que mostra que sua trajetória teve impacto positivo. Porém, o problema do éfode continuou sendo uma ferida. Após a morte de Gideão, o povo rapidamente voltou a adorar Baal, esquecendo-se do Senhor. E não apenas isso, esqueceram também de toda a obra de Gideão em favor de Israel. Juízes 8:33-35. Aqui vemos um dos maiores contrastes da narrativa bíblica. O homem que foi chamado valente guerreiro e que liderou com apenas 300 homens contra milhares, no fim, deixa um legado marcado pela idolatria e pelo esquecimento. Isso nos ensina que a grandeza de uma vida não é medida apenas pela vitória de um dia, mas pela constância de um coração fiel até o fim. A história de Gideão é um convite para olharmos para nós mesmos. Ele nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo a mais improvável, para realizar grandes coisas. Nos ensina que a fé é mais poderosa do que qualquer exército, mas também nos alerta que depois da vitória precisamos redobrar a vigilância, porque é ali que as tentações mais sutis podem surgir. Talvez você esteja enfrentando hoje a sua batalha contra os midianitas da vida, problemas, medos, inseguranças, e talvez você sinta que não tem forças suficientes. A boa notícia é que, assim como Gideão, você não precisa de muitos recursos quando tem Deus ao seu lado.
Mas quando essa vitória chegar, lembre-se, o desafio não termina aí. É preciso permanecer firme, vigilante e dependente do Senhor em todos os momentos. E aqui fica um convite para você. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, continue caminhando conosco. Sempre traremos histórias bíblicas profundas que revelam não apenas fatos do passado, mas lições transformadoras para o presente. Assim como Gideão, cada um de nós tem um chamado. E talvez o seu passo hoje seja se juntar a uma comunidade que busca aprender mais da palavra.